Olha, esta câmara está doida. O ecrã acabou tipo de se desligar. Eu acho que ela está a perder tipo a conexão com o ecrã. Isso é um bocadinho chato. Mas, enfim, vou ignorar esse facto. Até porque ela já anda assim há algum tempo. Mas não me lembro nem foi a última vez que eu usei. Mas porquê é que estamos aqui hoje? Porque eu li o teste de português e eu queria falar sobre Fernando Pessoa, porque é isso que sai. E Álvaro de Campos, mas Álvaro de Campos é Fernando Pessoa, então. E porque eu quero saber se eu sei mais ou menos explicar a matéria. Então eu vou começar por falar sobre Álvaro de Campos. Eu tenho aqui alguns tópicos que é provavelmente essencial que vou ter que falar. Porque a questão é que eu sou lá português. Pronto. Mas às vezes, na interpretação, podia ter melhor nota, só que eu esqueço-me que posso encher chouriços. Porque imagina, eu era boa à filosofia porque eu sabia encher chouriços. Tipo, a pergunta estava a ser direcionada, tipo, a pergunta era específica em relação a um tópico, mas tu tinhas que relacionar esse tópico com o resto da matéria, embora eles não te pedissem diretamente para fazer isso. E a português é a mesma coisa. E às vezes esqueço-me disso. Eles diz, tipo, o que é que o poeta quer dizer, tipo, nesta estrofe. E às vezes eu fico um bocado só nisso, agarrada a isso, mas a gente tem que falar no resto da matéria. Demorou. Vou começar por Álvaro de Campos. Então, Álvaro de Campos teve duas fases. No meu manual diz que são duas, mas há vários sítios em que diz que foram três. Só que, honestamente, há uma que é indiscutível, que é a fase futurista, modernista, pronto. Sensacionalista, pronto, também pode ser isso. Pronto, mesmo nossa tem duas. Essa é indiscutível, porque é nessa fase que Álvaro de Campos tem aquela fase de histeria e onde ele exalta as máquinas, o mundo moderno e usa muitas onomatopeias, por exemplo, na Ode Triunfal, e tem um ritmo muito acelerado e é muito caracterizado por isso e também pela falta de organização métrica e acho que é isso. O que é que eu tinha aqui a dizer? Pela irregularidade estrófica e métrica, pronto. Aquilo ia só seguindo. Ia seguindo o rumo e o rumo que fosse era o rumo que ficava. Pronto. Então há essa fase futurista e modernista, que é classificada pela... Especialmente ele exaltava muito as máquinas, o mundo moderno, a sociedade moderna e glorificava isso tudo o que é moderno. E é uma fase com... Como é que diz? Com uma escrita esfuziante. Essa palavra é interessante, eu não sabia o que é que significava até há dias e fui pesquisar e é engraçado, esfuziante. Esfuziante é basicamente histérica, caótica, é um bocado por aí. Pronto, essa fase dele é um bocadinho assim. Ele descreve muitas sensações e é muito eufórica, pronto. Depois ele tem a fase decadentista e intimista. Eu já vi, essas são as três fases, supostamente. No meu manual só fala da fase intimista. A outra fase, não sei, não está aqui. Mas acabam por ser um bocado parecidas, porque aquela fase futurista e modernista é o pico. É o pico de Álvaro de Campos. É aquele, ele está completamente histérico, está a exaltar tudo. E depois aquilo cai. Ele fica... é mais melancólico, pronto, veio ali um ar mais negativo à poesia dele. E eu honestamente não sei se devia ter noção das três ou só de duas fases, mas eu só tenho aqui duas porque a outra não consigo bem distingui-la. As duas fases, para além da modernista, eu não os consigo distinguir entre si. Pronto, mas no meu manual só tem duas, então pronto. Então a fase intimista é a fase que é tipo, wow, ele é just like me. Que basicamente ele sente um tédio enorme em viver e ele critica a monotonia da vida. Não critica, mas sofre com isso, que a vida é monótona, é sempre a mesma coisa. A gente anda num ciclo e nós conformamos-nos com isso e acabamos por entrar nesse ciclo. E depois isso leva a um tédio de viver, deixamos de achar piada à vida, porque é sempre a mesma coisa. Depois isso também o leva... Eu estou a trazer um bocadinho isso para o pessoal, mas
não vou fazer isso. Pronto, Álvaro de Campos. Eu sou uma coisa, Álvaro de Campos é outra. Agora, evasão. Eu tenho aqui esse tópico. Evasão. Evasão é o quê? É tentar transpor a nossa consciência para fora do que nós estamos a experienciar fisicamente. Certo? Não sei. A mim parece-me isso, mas eu honestamente não sei o significado da palavra. Mas isso faria sentido, porque até num poema que eu li, que ele diz que está num cubículo a trabalhar e isso, e depois ele começa a pensar na sua infância. Ou seja, quando nós estamos num sítio que fisicamente não é apelativo e que nos atrofia, nós temos tendência, o nosso psicológico tem tendência a fugir ali, a dispersar e pronto. E acho que é um bocado por aí que este tópico vai. E depois temos o tédio que é viver, porque ele está naquela monotonia e aquilo é uma seca, viver é uma seca. Depois isso também leva, ele também fala muito de... Ele sente-se descolocado na sociedade. É um bocado por aí. E ele sente que tem que meter uma máscara, até há um poema que fala disso, que ele tem que meter uma máscara para se integrar na sociedade. Então ele sente que há um abismo gigante entre ele e os outros, entre ele e a sociedade. Ele sente que a única forma dele conseguir sentir-se integrado é não sendo ele mesmo, pondo uma máscara. Ou aceitarem. Ou seja, também há muito essa questão da... Eu tenho aqui o tópico a dizer rejeição das normas sociais. Mas eu não diria isso. Eu diria que ele, no fundo, rejeita-as, mas tem que agir em conformidade com elas. E é que ela vai. E isso, o facto de ele ter de agir em conformidade com elas, porque ele diz isso pelo menos em 2 poemas que eu li, e eu não li assim, não li todos, acho eu. Por isso aqui a rejeição das normas, eu não diria isso. Eu diria que ele sente-se pressionado a agir conforme as normas da sociedade. Portanto, ele também se sente muito sozinho, porque essa questão dele se sentir diferente dos outros, do resto da sociedade, também leva à solidão. E também está muito presente a nostalgia da infância, que é basicamente ele trata a infância como sendo... Ele também faz muito a diferença entre o passado e o presente da vida adulta, em que ele tem que agir em conformidade com a sociedade e que ele se sente aquele tédio de viver, sente-se excluído. E a infância sendo o tempo onde ele era ele mesmo, onde ele era vulnerável, onde ele era realmente quem ele era na sua infância. Era o seu verdadeiro eu. Onde ele era inocente, onde ele era feliz, isso ficou tudo na infância. Por isso ele também fala muito da nostalgia da infância, porque ele acaba por ter saudades, nostalgia dessa época que ficou no passado. E ele no poema da Máscara até diz que o tempo passou, mas ele continua o mesmo, ou seja, que o tempo pode ter passado, mas a pessoa que ele era quando era criança é a mesma que ele é hoje. Só que ele tem que esconder essa criança por causa da sociedade, basicamente. E pronto. Em termos assim de português, é tipo anáforas, metáforas que ele usa, irregularidade estrófica. Olha, a câmara voltou e ficou negativa. Eu não sei porque é que o ecrã está todo... Enfim. Isto não está a apanhar a minha cara. Epá, também... E agora também não. Tá. Oh, meu Deus. Não importa. Também. Olá. Será que está bom? Epá, pronto. Um bocado por aí. Ritmo rápido, papapá. E agora, Fernando Pessoa, mensagem. Então, eu não gosto tanto da mensagem, porque quando as coisas começam a entrar muito pelo patriotismo e não sei o quê, história, eu não gosto. A história portuguesa não me apela, nem a portuguesa nem é de lado nenhum, porque muita gente se questiona para que é que... Será que a minha bateria... Se eu estou a ficar sem bateria? A bateria está a piscar. Bem, não sei. É melhor guardar isto aí, a minha até agora.